Olá, pessoal! Hoje, então, a nossa 15ª semana do nosso ciclo de recuperação, do Celebrando a Recuperação da Comunidade Religar. E a 15ª semana corresponde à metade do nosso ciclo, porque nós já sabemos que um ciclo completo ele é composto de 30 semanas, aquilo que está sempre aqui, ó, sendo mostrado na minha blusa. E para nós é uma alegria muito grande pensar em todos aqueles que estão de maneira decidida acompanhando os estudos e, de fato, se envolvendo, trabalhando com a sua recuperação, ah, não desistindo, continuando, caminhando cada um dos passos, vivendo cada uma das decisões, um dia de cada vez. Hoje estaremos trabalhando mais uma vez dentro da decisão de depender, que é a nossa decisão número 4, admitir, confiar, entregar e depender. E dentro dessa decisão, hoje nós vamos trabalhar com o tema a respeito de dependendo um dia de cada vez. Dependendo um dia de cada vez. A palavra de Deus vai dizer em Mateus 6, 25 a 34 assim: observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Veja, nós estamos trabalhando a respeito da ideia de depender um dia de cada vez. E essa é uma das premissas do CR, viver um dia de cada vez. Mas nós sabemos que na prática, no dia a dia, vivendo um ciclo de recuperação, isso não é tão simples assim. Em alguns momentos, a nossa ansiedade, ou seja, aquilo que já aprendemos sobre a ansiedade, o excesso de preocupação com o futuro, nos faz atropelar o processo, sem, em alguns momentos, nós termos a tranquilidade de viver um dia de cada vez, depender um dia de cada vez. Estamos trabalhando essa decisão que é a decisão de depender. Nós já falamos a respeito da dependência saudável, nós falamos a respeito de codependência, falamos a respeito da dependência que liberta as nossas emoções, mas agora nós queremos focar no aspecto de alguém que consegue viver um dia de cada vez essa dependência, como as aves do céu. Elas não, como o texto que lemos, elas não trabalham, elas não semeiam, elas não colhem, mas há uma dependência de saber que a cada dia Deus vai sustentá-las, que Deus vai alimentá-las. E aí a palavra de Deus diz assim: olha, se ele faz isso com as aves do céu, então vocês que têm mais valor do que as aves, qual deve ser o procedimento de vocês? E aí ele continua dizendo, o evangelista continua dizendo, então, se vocês refletem dessa forma, então olha só, não se preocupem com o amanhã, porque o amanhã ele vai cuidar de si mesmo. O amanhã vai trazer o seu próprio mal. Nós não temos como adiantar as questões do amanhã, nós só temos o hoje. Então, como depender de Deus um dia de cada vez? Como viver como as aves do céu, dependendo de Deus a cada dia, sabendo que Ele alimenta as aves do céu, cuida delas a cada dia. Então, algumas atitudes básicas. A primeira, a própria palavra nos orienta: negue-se a si mesmo e faça a vontade de Deus. A palavra de Deus vai dizer assim, Lucas 9, 23, Jesus falando: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. A palavra e a orientação do Senhor é que nós precisamos fazer o exercício da caminhada, do relacionamento a cada dia. A cada dia nós precisamos negar a nós mesmos.
A cada dia nós precisamos nos envolver com a vontade de Deus, decidir, cumprir, fazer a vontade de Deus, estabelecer o reino na nossa vida, na nossa rotina. Mas isso é uma decisão diária. Por isso que Jesus diz assim: negue-se a si mesmo a cada dia. A cada dia tome a sua cruz. A cada dia precisa ser tomada novamente essa decisão. Não porque a decisão que você tomou um dia de seguir a Jesus, ela perca a validade, mas é porque você a cada dia precisa renovar. Precisa se renovar a sua aliança, o seu compromisso. Você precisa se renovar a cada dia por dentro. O próprio Deus vai orientar o seu povo: olha, amanhã vocês se santifiquem, porque Deus vai fazer maravilhas amanhã também. Hoje foram as maravilhas de hoje. Hoje a santificação valeu para hoje, mas amanhã é um outro dia. Então a coisa precisa acontecer diariamente. Esse relacionamento, essas experiências. Negue-se a cada dia. E a cada dia faça a vontade de Deus. Essa é a primeira atitude. A segunda, de como depender de Deus um dia de cada vez. Reconheça a sua identidade de filho. Isso também precisa ser feito diariamente. Lembrar daquilo que Deus estabeleceu na sua palavra, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos. Uma vez que eu e você cremos, esse direito nós não perdemos. Então, a cada dia eu preciso reconhecer: eu não sou qualquer pessoa. Tudo bem, eu não sou mais do que ninguém, mas eu sou filha, e como filha eu tenho direitos, eu tenho herança, eu tenho identidade, eu tenho propósito, eu tenho destino. Eu não sou uma pessoa largada no mundo. Ontem eu tinha um amparo, hoje eu não tenho mais. Não, eu sou filha. Eu era ontem, eu sou hoje, eu serei amanhã. E a cada dia eu preciso reconhecer a minha identidade para que eu caminhe debaixo dessa identidade, porque senão um dia eu vou agir como filha, no outro dia eu vou agir como órfão. Então, a maneira como eu me relaciono com Deus, como eu chamo Deus, como eu falo com Ele, pode até ser um sinal de como é que eu vejo Deus, como é que eu o reconheço na minha vida. Eu o chamo de Pai, ou eu só o chamo de Senhor. Eu não estou dizendo que se você o chama de Senhor, você tem um problema de identidade, mas eu estou dizendo que você precisa olhar esses detalhes, a maneira como você se relaciona, como você se reporta a Deus. E eu vou dar um exemplo, assim, bem do nosso mundo natural, para que a gente veja. Às vezes nós temos, digamos assim, o mesmo direito que uma outra pessoa tem num determinado relacionamento. Por exemplo, vou colocar algo concreto, coisas que eu já vivi, ok? Eu sou ovelha do pastor Haroldo, como você pode ser, talvez tenha alguém que não seja, mas você tem o seu pastor, de quem você é ovelha. E eu, no meu relacionamento com o meu pastor, nós geramos todo um relacionamento que já dura mais de 20 anos. Então, no nosso relacionamento, nós vivemos várias situações. Nós choramos juntos, nós pagamos preço juntos, houve alianças formadas, há todo um ambiente de lealdade que nós prezamos, de honra. Ninguém me tira isso. Em contrapartida, às vezes eu encontro pessoas que têm o mesmo direito que eu, porque são ovelhas exatamente iguais a mim, mas têm dificuldade no relacionamento com esse pastor, que também é o pastor delas. Então a questão não é que ele se coloque como diferente aqui. Nós, às vezes, não conseguimos ter com aquela pessoa o relacionamento da intimidade, nós não conseguimos estabelecer. Então isso demonstra como é o nível do meu relacionamento. Então eu estou usando isso para fazer o paralelo, como às vezes nós também somos com Deus, cheios de medos, cheios de reservas, cheios de empecilhos, de obstáculos. Será que tem sido assim o nosso relacionamento? Ou nós, a cada dia, nos reconhecemos como filhos? Queridos, isso tem uma implicação muito séria, porque, como nós já tratamos em outros estudos, nós pecamos, nós entristecemos o Senhor,
Mas todas as vezes que isso acontece na minha vida, eu particularmente, eu venho como filha. E a primeira coisa que eu digo, Senhor, eu sou tua filha e eu não tenho um outro pai, eu não tenho para onde ir. Por favor, papai, me perdoa, não me rejeita. Então, eu faço uso da minha identidade como filha porque eu sei que sou. Então, a ideia aqui e o paralelo que eu tracei é que muitos, mesmo sendo ovelhas iguais a mim, não tratam o seu pastor com a mesma confiança, com o mesmo relacionamento de intimidade, de proximidade. Alguns até já chegaram, pessoas já chegaram comigo a falar com o pastor e eu perguntar, mas por que você mesmo não fala? Ah, não sei, é melhor você. Mas por quê? Se você é tão ovelha quanto eu. Entende? É nesse sentido. Então, nós precisamos avaliar e nós precisamos reconhecer a cada dia a nossa identidade. Terceiro, permita-se descobrir coisas novas diariamente. Porque todos os dias nós temos coisas a descobrir a respeito de Deus e a respeito de nós mesmos, e a respeito da nossa relação com Deus, da nossa relação com as outras pessoas. Todos os dias há novidades para nós. Todos os dias. E nós precisamos viver o reino de Deus todos os dias. A ponto de nós reconhecermos, de nós descobrirmos as novidades do céu diariamente e nós nos apropriarmos de tudo isso para quando chegar a hora nós passarmos o bastão para a nossa descendência. Como é que eu vou deixar um legado que eu não construí? Um legado que não existe. Qual é o legado que eu vou deixar para a minha descendência? Gente, eu tenho uma descendência, você também tem. Se não é biológica, ela é espiritual. Você tem uma descendência para quem deixar um legado. E provavelmente você deva ter também, ou vai vir a ter uma descendência biológica. Então, qual é o legado que nós temos? E esse legado ele precisa ser construído diariamente com as novidades do céu sobre a minha vida que eu vou me permitindo descobrir. Todo dia é uma experiência nova. Porque a palavra de Deus vai dizer que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram e surgem coisas novas todos os dias. Todos os dias. O seu processo de crescimento, de amadurecimento, descoberta, conhecimento, aprendizagem, não parou. Todo dia. Então você precisa se permitir, todos os dias, descobrir coisas novas. Todos os dias é um exercício diário. Quarto, dependa apenas hoje. Como nós já dissemos, não tem como antecipar o amanhã. Nós só temos o hoje. Então, é no dia de hoje que nós precisamos depender. Olha, a cada dia, a palavra de Deus diz que a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós. E essas misericórdias, diz então o profeta Jeremias, elas são inesgotáveis. Todos os dias há uma cota nova de misericórdia se renovando sobre você e sobre mim. Então, eu preciso fazer uso dessa cota, depender hoje. Ah, mas ontem o Senhor já me ajudou. Uau, mas hoje já é um novo dia. Nova cota de misericórdia. Há novo perdão, há uma nova cota de perdão. Enfim, as misericórdias dele se renovam. Você não tem como esgotar o amor de Deus por você, as misericórdias do Senhor por você. O profeta vai dizer, Lamentações de Jeremias capítulo 3, as misericórdias do Senhor são inesgotáveis. Agora, quando nós vivemos uma vida tão ansiosa, tão cheia de ansiedade, o que acontece? Nós acabamos nos envolvendo com a preocupação e nós deixamos de experimentar e de viver o melhor do hoje, porque a preocupação, ela mina as nossas forças. Então nós precisamos tomar a decisão de depender apenas hoje. Amanhã tem uma cota nova. 5. Faça para servir e não para ser visto. Tem muitas coisas que a gente faz das nossas ações que naturalmente são vistas pelas pessoas. Alguém vai olhar e vai dizer, poxa, essa tua atitude foi legal, olha, eu estou gostando de ver, você está caminhando, você está emagrecendo, você está
tá se arrumando mais. Ah, gostei do que você fez no seu cabelo. Existem coisas que são visíveis, elas são externas, aparentes. Ok, não é que você vai andar se escondendo, mas a palavra de Deus ela nos orienta a respeito das coisas de Deus, no nosso envolvimento com o reino, que nós precisamos fazer tudo como para servir ao Senhor. Porque ele mesmo, o Filho do Homem, diz a palavra, Jesus, ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Então nós precisamos também nos lembrar que há um reino que precisa da nossa ação, né? E nós precisamos nos envolver com esse reino, servindo esse reino. Essa também é uma forma de eu viver dependendo um dia de cada vez, servindo e não vivendo para ser vista. Conclusão, no nosso estudo de hoje, ela está baseada naquilo que declara o evangelista João, capítulo 16, versículos 13 e 14, quando ele registra assim: mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Veja, nós o caminho da recuperação, ele passa por nós alcançarmos a verdade a respeito de quem Deus é e de quem nós somos. A verdade a respeito do nosso relacionamento com Deus e do nosso relacionamento com as pessoas. A verdade a respeito da bagagem emocional que eu carrego e de como eu posso curar traumas, vícios, maus hábitos que essa bagagem emocional imprimiu na minha história. Então, a conclusão é que nós contamos com o Espírito da verdade. Ele nos leva a toda a verdade. Eu sei que na sua caminhada de recuperação você já descobriu muitas coisas que talvez você tenha até se surpreendido e dito assim para si mesmo: eu nem imaginava que isso causava essas questões dentro de mim. Eu nem imaginava que eu carregava isso. Eu nem imaginava que eu precisava tratar essa questão. Mas o Espírito da verdade, ele vai nos guiando a toda a verdade. Então, você vai responder aí no seu diário de recuperação e refletir sobre essa pergunta. Em quais áreas você não tem conseguido depender de Deus? Peça que o Espírito da verdade fale com você e lhe mostre de maneira verdadeira, transparente, quais são essas áreas nas quais você não tem conseguido depender de Deus. Ainda existe? Será que quando eu reconheço as minhas quedas, as minhas recaídas, elas são exatamente nas áreas onde eu falho em depender de Deus, onde eu não tenho conseguido depender de Deus plenamente. Eu sei quais são e você sabe quais são as suas. Fale sobre isso, ou melhor, anote sobre isso. Se você já tem alguém com quem você está conversando, o seu confidente, converse com essa pessoa sobre isso e exponha, fale a respeito dessas áreas, reconhecendo, fazendo de novo o processo da admissão, mas também confiando, entregando e dependendo de Deus. Um dia de cada vez, um passo de cada vez. Eu te espero no dia da nossa formatura para nós celebrarmos juntos, juntas, a nossa recuperação.